Então a gente está usando muito Ozempic para emagrecimento e controle do diabetes, principalmente. E alguns usos também não tão adequados, né, só para emagrecimento, mas na verdade o objetivo é controle de síndrome metabólica. E a gente sabe também que o tratamento da síndrome metabólica, o tratamento do colesterol elevado, eles ajudam a controlar os sintomas da hiperplasia prostática. Então acho que fica um alerta para os nossos pacientes, é uma tendência dos cirurgiões modernos da urologia, realmente a gente operar mais precocemente do que era no passado. E hoje a gente está aqui falando na Clínica Veridium, novamente, nossa série de vídeos sobre hiperplasia de próstata benigna. Então estou aqui com o Dr. Rafael Buta, que é meu amigo, sócio na Clínica Veridium, urologista especialista em uro-oncologia e terapias minimamente invasivas. Eu sou o Dr. Carlos Watanabe, sou orientador do programa de cirurgia robótica e também especialista em cirurgia minimamente invasiva. Então, Rafa, a gente vai conversar hoje sobre Ozempic e aumento da próstata, hiperplasia de próstata benigna, um tema quente do momento. Então tem muita coisa interessante para falar a respeito. Então vou começar com uma pergunta. Síndrome metabólica. Então a gente está usando muito Ozempic para emagrecimento e controle do diabetes, principalmente. E alguns usos também não tão adequados, né, só para emagrecimento, mas na verdade o objetivo é controle de síndrome metabólica. Então a semaglutida, que é o Ozempic, a gente tem utilizado para isso, para a gente poder realmente tratar pacientes que têm diabetes. E eu queria saber, tem alguma relação de síndrome metabólica com aumento da próstata benigna? O que você pode falar para a gente sobre isso? A síndrome metabólica é uma síndrome que engloba colesterol elevado, obesidade, resistência à insulina ou diabetes, pressão alta, entre outros fatores. A gente sabe que esses pacientes que têm síndrome metabólica e que têm também hiperplasia prostática, quando essas duas condições se juntam, os pacientes sofrem mais com os sintomas da hiperplasia prostática, do aumento prostático. Então a gente sabe que aquele paciente com disfunção metabólica, ele vai sofrer mais com dificuldade para urinar, o jato da urina mais fraco, vai ter sintomas de irritação da bexiga, como a sensação de ir ao banheiro com maior frequência, urgência para ir ao banheiro quando sente vontade de urinar. E a gente sabe também que o tratamento da síndrome metabólica, o tratamento do colesterol elevado, o controle do diabetes, perda de peso, eles ajudam muito, isso está muito bem estabelecido na literatura, eles ajudam a controlar os sintomas da hiperplasia prostática. Tem estudos, inclusive, no contexto da atividade física. Pacientes que fazem atividade física de forma regular vão ter sintomas mais brandos decorrentes da hiperplasia prostática. Então, a síndrome metabólica está relacionada diretamente, não com o crescimento da próstata, mas com os sintomas que o paciente vai apresentar decorrentes do crescimento da próstata. Tá certo, então tem tudo a ver, síndrome metabólica com aumento da próstata. Tem até a teoria inflamatória e metabólica para o aumento da próstata, que a gente já tem há muitos anos, e justamente fala desses fatores. Então uma dieta inadequada, o paciente que tem um mau controle do diabetes, paciente que se alimenta mal, não pratica atividade física, tem maior risco de ter um aumento da próstata. Juntando com os fatores genéticos, isso pode piorar a questão da hiperplasia. Então bem bacana, acho que a gente responde a primeira parte da pergunta, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o Ozempic, né? Então a semaglutida, esse inibidor do GLP-1, que está aí na moda e hoje em dia foi uma explosão do uso dessa medicação, tem sido revolucionária para diversos fatores, né? E será que a gente, nesse caso, pode utilizar de alguma forma para o tratamento de hiperplasia de próstata? A gente tem alguma evidência na literatura para isso? Ou é uma perspectiva para o futuro? Rafa, o que você pode dizer também? O Ozempic e as medicações parecidas com ele, eles estão relacionados com a melhora dos sintomas da hiperplasia prostática, principalmente pelo controle da síndrome metabólica. Mas a gente não tem evidências na literatura, não tem nenhum estudo que mostra especificamente a atuação dessa droga, da semaglutida, na próstata, interferindo ali no funcionamento, no crescimento ou na redução do volume prostático. A gente sabe que existe uma associação indireta. Quando o paciente usa a medicação, o Ozempic, e controla o diabetes, perde peso, ele vai ter melhora dos sintomas prostáticos por conta do controle da síndrome metabólica, mas não por ação diretamente na próstata. E Carlos, eu queria te devolver a pergunta, no sentido que
Com a difusão do uso dessa medicação, do Ozempic, muitos pacientes chegam no consultório já utilizando essa medicação. E tem alguns pacientes que têm indicação de tratamento cirúrgico, ou para hiperplasia prostática, ou para o câncer de próstata, ou uma outra cirurgia que a gente vai fazer nesse paciente. Como é que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que conduzir o uso do Ozempic no momento da cirurgia? Esse tema é bem importante. Eu até recebi um paciente essa semana que estava falando, doutor, estou usando o Ozempic aqui, já tem um mês mais ou menos, e o meu médico falou que não era para eu suspender, que era para eu manter uma aderência ao tratamento. E agora eu vou fazer a cirurgia e eu acho que eu não devo suspender. Aí não, aí a gente tem algumas orientações. Realmente o Ozempic ele não vai atrapalhar a nossa cirurgia diretamente, mas ele faz uma estase gástrica. Então essas medicações novas, elas têm essa característica. Então o paciente tem um esvaziamento mais lento do trato gastrointestinal, isso faz com que acumule mais líquido ou alimentos no estômago e tem um risco de broncoaspiração. Então tem uma recomendação dos anestesistas, das sociedades de anestesia e cirúrgicas também, que a gente evite essas medicações, suspenda o uso ali pelo menos 7 a 21 dias, dependendo da diretriz que a gente está utilizando pré-operatória. Então, se vai fazer cirurgia de próstata, vai fazer um procedimento com sedação ou com anestesia geral, é importante a suspensão da medicação dias antes, conforme a orientação do anestesista e do seu cirurgião. Então, isso é um fator importante para evitar o risco de broncoaspiração, que é um problema muito sério. Então, broncoaspiração pode levar realmente o paciente à pneumonia e a óbito. A gente não quer que aconteça nada disso com o nosso paciente. Isso é o motivo pelo qual, quando o paciente vai ser operado, ele tem que estar em jejum, para o estômago estar vazio. No momento da sedação, da indução da anestesia, quando são feitas as medicações na veia, o paciente ele perde o reflexo da tosse. Então, se tiver algum conteúdo dentro do estômago, o estômago estiver cheio, ou se ele estiver usando o Ozempic, que aumenta a chance do estômago estar cheio, esse conteúdo do estômago pode voltar, o paciente regurgitar ou vomitar, e como ele não tem mais o reflexo da tosse por conta da anestesia, ele se engasgar com vômito. Correto. Que seria a broncoaspiração. Exatamente. E é um problema gravíssimo isso. Exatamente. E aí a gente pega esses pacientes, às vezes a gente vai fazer ultrassom para ver como é que tá, se o estômago está cheio ou não. Pega ele 6, 7 dias depois, ainda está com o estômago cheio. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o uso da medicação. Então acho que com isso a gente consegue aí esclarecer vários pontos sobre o Ozempic e aumento da próstata. E agora a gente vai conversar sobre outros temas. Bom, continuando a nossa discussão sobre hiperplasia prostática benigna e os tratamentos disponíveis, Carlos, sempre que o paciente chega para a gente, inicialmente, é de praxe a gente tentar um tratamento medicamentoso, quando possível, para ver se o paciente se adapta àquele tratamento ou se o medicamento vai conseguir melhorar os sintomas do paciente. Só que a gente sabe que não existe medicamento, não existe tratamento totalmente inócuo. Todo medicamento pode ter algum efeito adverso. Com relação aos medicamentos que a gente usa para tratar a hiperplasia prostática, o que você pode comentar sobre os efeitos adversos desses tratamentos? Tá certo. Então, quando a gente fala de tratamento de hiperplasia, então de aumento da próstata benigno, que acontece na maioria dos homens com o passar do tempo, a gente pode usar aquelas medicações que relaxam a próstata, são os alfa-bloqueadores, inclusive que a gente usa também para tratamento de hipertensão arterial, do aumento da pressão arterial, tá? E tem também as medicações que fazem um bloqueio da conversão da testosterona em dihidrotestosterona, ou seja, eles fazem ali a nossa testosterona, que é produzida no corpo, que é produzida nos testículos, ela tem um efeito nos órgãos como um todo. E a próstata tem uma especial afinidade pela testosterona, por um metabólito ativo, que é essa dihidrotestosterona. Tem receptores para esse metabólito na próstata. Então você acaba utilizando um bloqueador para poder trabalhar nesse efeito da testosterona na próstata. E com isso você faz com que a próstata murche. Então se a próstata ela gosta de testosterona, ela acaba, quando a gente bloqueia isso, ela acaba murchando. Então é um dos tratamentos que a gente pode ter. Então ela reduz de tamanho. É claro que não é equivalente a tratamento de câncer, que a gente usa um bloqueador mesmo, que corta a testosterona do paciente, mas ela bloqueia aquela ação periférica. Isso não vai reduzir a quantidade de testosterona que a gente tem circulando. Agora tem os efeitos colaterais disso, né? Então se a gente está usando uma medicação que relaxa a próstata, relaxa a musculatura lisa da próstata. Só que musculatura lisa existe em toda a parte do nosso corpo. Nossos vasos sanguíneos têm musculatura lisa, outras regiões têm. Então se a gente está usando uma medicação que relaxa, às vezes pode ter queda de pressão.
Então, um dos efeitos colaterais mais comuns do uso da medicação para o aumento da próstata, para a próstata grande, é a queda de pressão. E, inclusive, existe uma recomendação da Sociedade de Cardiologia dos Estados Unidos com relação ao uso dessa medicação em pacientes idosos, que isso aumenta o risco de queda. Então, é uma medicação que está relacionada com aumento de risco de queda por queda de pressão. Então, aquela vez você toma o remédio e aí você começa a sentir, logo começa a tomar o remédio, nos primeiros dias, que quando você levanta da cama, dá aquela tontura. E você tem que prestar atenção, é uma recomendação que a gente dá para os pacientes, olha, no começo, na fase de adaptação, principalmente nas 2 primeiras semanas, quando for levantar da cama, tomar cuidado para não cair e tudo mais, especialmente à noite. Esse risco vai aumentando conforme a gente vai envelhecendo, então temos que tomar bastante cuidado. E o outro remédio é aquele que eu falei para vocês, que é a questão do bloqueador ali da testosterona, do metabólito ativo da testosterona, que é a finasterida, que a gente usa até para queda do cabelo também, né? E a dutasterida, que é o parente próximo ali, a medicação ali que é da mesma classe. Então, essa medicação pode ter alguns efeitos sobre a libido, principalmente. Então, o paciente pode sentir uma redução do desejo sexual. Essa classe de medicações que a gente usa para a próstata também pode afetar de alguma forma a ejaculação, então tem aquela ejaculação seca. E tem alguns estudos que apontam que pode ter até um papel no metabolismo. Então, pacientes que têm diabetes, eventualmente podem, ou que têm uma predisposição, podem desenvolver uma intolerância à glicose, pode ser mais difícil no futuro de fazer esse controle. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Essas medicações todas, a gente sempre tem que ver a questão da interação medicamentosa, ver o nosso paciente, a fragilidade que ele tem, conversar com o geriatra, com o cardiologista, alinhar muito bem. E se a gente vê que o paciente está tendo muito efeito colateral, é importante lançar mão dos tratamentos cirúrgicos. Então é uma primeira tentativa, né, Rafael? E até eu queria saber, assim, na sua prática, você tem feito como era 20 anos atrás, que a gente indicava realmente medicamento de uma forma mais agressiva para os pacientes, até poderia dizer isso, ou você tem mudado, acredito que você tenha mudado, né? Então muitos pacientes a gente tenta aí tratar de forma precoce. O que você tem pensado a respeito dos tratamentos e qual o momento de iniciar um tratamento cirúrgico? Geralmente, quando eu recebo o paciente ali no primeiro atendimento, eu avalio os sintomas que ele está tendo e o formato da próstata. Eu uso esses 2 pontos para tomar a decisão de entrar ou não com medicação inicialmente. A gente sabe que os pacientes que têm sintomas mais brandos, eles acabam respondendo bem à medicação e a gente consegue segurar um pouco aquele paciente antes de fazer o tratamento cirúrgico. Mas os pacientes que têm sintomas mais agressivos, que sofrem mais com a hiperplasia prostática, muitas vezes o medicamento não vai conseguir ajudar o paciente. Ele reduz um pouco os sintomas, mas como a próstata é uma próstata muito obstrutiva, a bexiga sofre com aquela obstrução e o medicamento ele funciona por um momento como um paliativo até a gente programar muito bem a cirurgia. Então, eu introduzo o medicamento, mas falo para o paciente, olha, existe uma chance muito grande de a gente precisar operar, porque a gente não pode deixar a função da sua bexiga piorar. Então, a gente tem que operar antes da bexiga piorar. Com relação ao formato da próstata, a gente sabe que aquelas próstatas que crescem invadindo a bexiga, que crescem para dentro da bexiga, elas respondem muito pouco à medicação. Para esses pacientes eu falo, olha, a medicação a gente vai começar para tentar melhorar seus sintomas, só que muito provavelmente não vai resolver e a gente vai precisar operar precocemente. Então, eu sempre tento a medicação para melhorar um pouco a qualidade de vida do paciente, mas avalio muito de perto, né, o paciente volta no consultório com 2 meses, depois com 6 meses, para objetivamente, com exames, e também sabendo como é que o paciente está percebendo os sintomas, tomar decisão sobre o tratamento cirúrgico ou não. E de novo, eu reafirmo, não vale a pena a gente esperar a função da bexiga piorar para depois operar o paciente. A gente tem que preservar a função da bexiga. Então hoje, diferentemente do que acontecia 20 anos atrás, a gente opera o paciente numa fase mais precoce para tentar preservar a função dessa bexiga, e a gente sabe hoje que a expectativa de vida está cada dia maior, os pacientes vão viver muito tempo, então ele tem que viver com qualidade, sem precisar fazer um cateterismo ou usar uma sonda para poder urinar depois. Correto. Então, resumindo, né? Medicamento a gente usa muitas vezes para controlar os sintomas do paciente, para a gente poder dar um alívio, que é a nossa função como médico, é aliviar realmente o sofrimento das pessoas. Mas ali a gente vai estar fazendo uma avaliação. Então é muito importante. Hoje em dia a gente só não considera só o tamanho da próstata ali num exame simples, a gente considera a função da bexiga. Então, de forma muito importante, a gente vê ali que os medicamentos têm o seu papel, mas a gente tem que tomar cuidado com os efeitos colaterais.
Carlos, eu queria te perguntar, você que é um especialista em doenças da próstata e cirurgia minimamente invasiva, o paciente quando tem indicação cirúrgica, que a gente vai fazer nele o HoLEP, né, a enucleação prostática laser, esse paciente vai ficar livre completamente dos sintomas? Qual que é a expectativa que ele tem que ter após a cirurgia? Esse talvez seja um dos pontos mais importantes de abordar na consulta. Então, o tratamento cirúrgico, ele tem muitos benefícios para o paciente, mas a gente não consegue prometer que todos os sintomas vão desaparecer, porque é um processo crônico. A hiperplasia, a doença da próstata, é um processo que foi adquirido ao longo de muitos anos. Então, às vezes o paciente está ali 10, 15 anos com aumento da próstata e aquela bexiga está sofrendo ao longo de todo esse tempo. Então, a gente corrige o problema da próstata, então a próstata está grande, obstruindo o canal da uretra, a gente desobstrui, o paciente consegue urinar com jato bom. Mas aquela bexiga doente, pode ser que ela não consiga voltar ao normal só com a cirurgia. Então, esse alinhamento de expectativas é importante. E quais são os sintomas que a gente vê ali no paciente que são mais difíceis de tratar? Então, aquela questão de ir no banheiro muitas vezes, repetidas vezes, aquela urgência, vontade de sair correndo. Quando a gente desobstrui, a gente tira a pressão. A bexiga ainda não entende que aquele processo acabou, aquela dificuldade acabou. Então ela continua contraindo fora de hora. Esses pacientes podem necessitar de fazer uma fisioterapia no pós-operatório ou tomar uma medicação que diminua essas contrações, até que faça um reajuste dessa função. Então a urgência miccional acho que é um sintoma difícil de controlar no início, mas que vai melhorando ao longo do tempo, tá? Então, eu acho que algo que a gente tem que avaliar muito bem é a função da bexiga no pré-operatório. Conversar com o paciente sobre os sintomas que vão ter uma melhora significativa, que é o jato fraco, aquela questão de não esvaziar completamente a bexiga, isso tende a ter uma melhora muito grande. A urgência vai melhorar, mas às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes. E o HoLEP, que é essa tecnologia que a gente consegue tirar 80% da próstata, 90% em alguns casos, reduzir bastante o volume da próstata, assim como a cirurgia robótica, a cirurgia aberta no passado, é uma